Não é segredo que o cantor Michael Jackson tenha passado por diversas intervenções cirúrgicas em seu rosto, embora ele tenha admitido apenas 2 operações no nariz. O garoto fofo de 6 anos que cativou o mundo como parte do Jackson 5 passou por uma transformação quase irreconhecível ao longo de sua carreira, com um nariz afinado e arrebitado, e maçãs do rosto visivelmente alteradas. No entanto, vale ressaltar que a mídia sempre foi implacável com o rei do pop, alimentando especulações e fofocas sobre suas cirurgias plásticas. Supostos especialistas médicos avaliavam o rosto de Jackson por meio de imagens de tabloides e então especulavam sobre uma série de cirurgias que ele aparentemente havia feito. Pode-se argumentar que as alegações sobre as cirurgias plásticas de Michael Jackson foram muitas vezes exageradas e sensacionalizadas. No entanto, é crucial separar o sensacionalismo da realidade. Então, quais foram, de fato, as cirurgias plásticas realizadas por Michael Jackson? Meu nome é Alejandro, e neste vídeo nossa missão é ir além das fofocas e desvendar a verdade por trás dessas polêmicas intervenções, analisando os fatos e separando-os dos boatos. Antes de prosseguirmos, se você acordou se sentindo generoso, deixe um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para mais conteúdos semelhantes. Além disso, adoramos ouvir sua opinião, então sinta-se à vontade para deixar um comentário se tiver informações adicionais para acrescentar ou se houver algo que não tenhamos abordado completamente. Estamos sempre em busca de mais conhecimento. Cirurgia plástica número 1. A rinoplastia de 1979. Em 1979, com 21 anos, Michael Jackson supostamente passou por sua primeira rinoplastia. A principal razão foi um acidente durante um ensaio de dança que resultou na quebra de seu nariz. No entanto, é justo supor que ele também tinha em mente melhorias estéticas. Michael, que se tornou uma estrela mundial ainda na infância, enfrentou críticas em relação à sua aparência durante a adolescência. Seu pai, Joseph Jackson, contribuiu muito para essa pressão, fazendo comentários desagradáveis sobre o nariz de Michael, chamando-o de narigudo. O abuso que ele sofreu desde jovem teve um impacto duradouro em sua vida. Para a rinoplastia, Michael escolheu o cirurgião plástico Stephen Hofling, conhecido por seu trabalho com celebridades como Elizabeth Taylor, Joan Rivers e Ivana Trump, sendo a preferência de Jackson por muitos anos. Antes da cirurgia, o nariz de Michael era mais largo na ponte e menos definido na ponta, típico de afrodescendentes. Após o procedimento, seu nariz ficou mais fino e definido, com uma certa leveza. No entanto, a cirurgia não foi totalmente bem sucedida e Michael enfrentou dificuldades respiratórias que afetaram sua capacidade de cantar. Segunda rinoplastia, 1981. Entre o lançamento de seu álbum Off the Wall e o mega sucesso Thriller, Michael Jackson decidiu passar por uma segunda rinoplastia em 1981 com o renomado cirurgião plástico Stephen Hofling. Hofling explicou que, às vezes, é necessário dividir o procedimento em 2 etapas para alcançar o resultado desejado. O resultado da segunda cirurgia deixou o nariz de Jackson ainda mais estreito, com uma ponta menos arredondada e narinas mais definidas. No entanto, nem todas as cirurgias de Michael Jackson foram voluntárias. Em janeiro de 1984, enquanto gravava um comercial da Pepsi em Los Angeles com os outros membros dos Jacksons, um acidente aconteceu. Durante um show simulado, diante de uma casa cheia de fãs, pirotecnias acidentalmente incendiaram o cabelo de Jackson, causando queimaduras de 2º grau em seu couro cabeludo e uma perda considerável de cabelo na parte superior de sua cabeça. Michael Jackson teve que passar por uma série de cirurgias dolorosas para tratar suas queimaduras. Infelizmente, o cabelo em sua cabeça nunca cresceu de volta. Seus ferimentos foram tão graves que acredita-se terem desencadeado sua dependência de analgésicos, o que mais tarde resultaria em sua morte nos anos seguintes. Terceira rinoplastia, 1984. Após um extenso tratamento para as queimaduras que sofreu, Michael Jackson fez uma escolha ousada em busca de uma aparência mais refinada. Decidiu passar por uma terceira rinoplastia. Nesse procedimento, as mudanças foram marcantes. Suas narinas foram reduzidas drasticamente e achatadas, enquanto a ponta do nariz foi ainda mais afinada. O resultado? Um nariz com uma aparência levemente virada para cima, demonstrando seu comprometimento em sua busca pela perfeição estética. Quarta rinoplastia, 1986. Entre os álbuns Thriller e Bad, Michael Jackson decidiu que ainda havia espaço para aprimoramentos. Em 1986, submeteu-se à sua quarta rinoplastia. O resultado dessa cirurgia foi uma aparência ainda mais estreita. Implante de queixo, 1986. Inspirado pelo renomado ator Kirk Douglas, Michael Jackson decidiu dar um toque especial ao seu queixo.
Ele optou por um implante de queixo para criar uma covinha. Isso adicionou uma definição masculina à sua aparência, contrastando com a parte superior de seu rosto, que mantinha uma aparência mais feminina. A partir desse ponto, o registro das cirurgias de Michael Jackson se torna menos claro. Sabe-se que, a partir de 1986, ele tornou-se cliente regular do dermatologista Arnold Klein. Klein era especializado em injeções de preenchimento dérmico, que foram usadas para tratar a acne severa de Jackson e as cicatrizes resultantes de suas cirurgias anteriores. Embora as cirurgias específicas do nariz não estejam documentadas, seu nariz parcialmente colapsado indica que ele passou por uma série de procedimentos para reparar os danos causados ao longo dos anos. Em 1984, Michael Jackson recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida dramaticamente. Lúpus, uma doença implacável que não apenas colocou em risco sua saúde, mas também deixou sua marca inconfundível em sua aparência. Longe das especulações sobre cirurgias plásticas, a maior parte das intervenções que o rei do pop enfrentou eram, na verdade, cirurgias reconstrutivas, necessárias para combater os efeitos devastadores do lúpus. O lúpus, além de suas implicações médicas, trouxe consigo uma série de desafios estéticos. A perda de cabelo, incluindo sobrancelhas e cílios, tornou-se uma realidade dolorosa para Michael. Ele enfrentou essa adversidade de maneira corajosa, optando por tatuar suas sobrancelhas, uma escolha que se tornaria uma característica marcante de sua imagem. Mas as lutas não pararam por aí. As queimaduras também atormentaram Michael Jackson, levando-o a buscar tratamentos extensivos. Entre esses tratamentos, destacam-se os expansores de tecido, uma técnica que envolve a inflação de balões sob a pele do couro cabeludo. A esperança era esticar a pele e reduzir as cicatrizes resultantes das queimaduras. Durante esse período, os chapéus, em especial o icônico chapéu Fedora, tornaram-se parte integrante de seu visual. Infelizmente, as cirurgias e tratamentos não tiveram o sucesso esperado devido à persistência do lúpus. A área calva de Michael continuou a crescer, uma lembrança constante das batalhas que ele enfrentava. Há também especulações de que Michael Jackson tenha recorrido a um levantamento de sobrancelha, o que contribuiu para o aspecto mais elevado e arqueado de suas sobrancelhas. Essa teoria encontra respaldo em seu relatório de autópsia, que indicava cicatrizes atrás de cada orelha, sugestivas de cirurgia cosmética. Nos últimos anos de sua vida, Arnold Klein, o dermatologista que o acompanhou por muito tempo, afirmou que a meta era reconstruir seu rosto para uma aparência mais natural, incluindo o uso de preenchimentos. Restylane, um preenchedor temporário de tecido, foi aplicado para restaurar áreas afetadas por infecções, cicatrizes e os efeitos das doenças crônicas. A mídia, por sua vez, desempenhou um papel ambíguo nessa saga. Ao destacar as mudanças na aparência de Jackson, frequentemente tornava-o um alvo mundial. Capas de revistas exibiam imagens dele em cliques descontextualizados, acompanhadas por listas de supostas intervenções cirúrgicas. No entanto, a realidade é que, na maior parte dos anos 90 e início dos anos 2000, as mudanças na aparência de Michael Jackson eram predominantemente resultado de questões de saúde, como seu cabelo, maquiagem e os efeitos contínuos de suas doenças de longo prazo, em vez de cirurgias plásticas. A trajetória de Michael Jackson, marcada por desafios de saúde e pressões da fama, é um lembrete de que por trás do ícone pop havia uma pessoa em busca de normalidade, saúde e paz. Por hoje é só, meus amigos. Assim, encerramos mais um relato minucioso sobre os detalhes da vida de um dos maiores artistas de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como este. Adoraríamos receber seus comentários, então deixe suas impressões abaixo. Estamos sempre em busca de mais detalhes para enriquecer nossa compreensão. Fui!